foi subindo ao céu, que uma nuvem o ocultou, né, foi falado que ele voltaria, né, que ele voltaria a buscar. Só que assim, nós estamos esperando, mas e os nossos irmãos que já morreram? Como que ficaria eles, né, quando Jesus vier? Eles não vão ser arrebatados, né, eles não vão subir junto conosco. Por quê, irmãos? Porque até aquele momento da história, naquela época, aqueles irmãos acreditavam que Jesus viria na época deles. Então a mente deles ainda estava muito cru em relação às profecias. Então estava se abrindo. E outra, Paulo, ele tinha evangelizado, ele tinha ganhado muito povo gentil. O povo gentil não conhecia a lei, eles não conheciam a lei da Torá, eles não conheciam as profecias dos profetas. Muitos judeus também, eles estudaram, conheciam a lei da Torá do Velho Testamento, mas muitos estavam se convertendo. Então o Brit Hadashah, que é a nova aliança, aquilo que Jesus pregava quando estava em vida aqui na terra, então muitos não tiveram acesso às pregações de Jesus. Então muitas pessoas, elas foram se convertendo com a pregação dos apóstolos. Então os apóstolos ministravam aquilo que Jesus ensinou para eles. Então era uma coisa ainda estava muito no começo, tinha muitas dúvidas, né? Então as pessoas não entendiam muito aquilo que era falado, aquilo que era ministrado. Então para eles, até para os apóstolos no início, eles acreditavam que Jesus viria na época deles. Porque Jesus falou que ia voltar a buscar eles. Então eles acreditavam na época deles. Até então, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitas pessoas, eles vendiam suas propriedades, eles vendiam seus bens e depositavam dinheiro nos pés dos apóstolos, porque eles acreditavam que Jesus viria na época deles, então para eles não precisava a riqueza que eles tinham. Então eles queriam fazer o bem o máximo possível. Então eles vendiam suas propriedades, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, não os apóstolos ficaram ricos. É que aí os apóstolos tomavam posse de todo aquele dinheiro e eles compravam comida e roupas e repartiam entre os pobres ali, entre eles. Então todo mundo comia por igual, todo mundo vestia por igual. Então era repartido entre eles, entre o povo que estava ali, que na época não tinha igreja como hoje, era conhecido como comunidade messiânica, né? que acreditava no Messias. Então eram comunidades que se ajuntavam e ali esperando a vinda de Cristo. Aí conforme foi passando os anos, então muitas pessoas perderam a fé. Porque como eles tinham vendido suas propriedades, eles não tinham mais onde morar e não tinham onde dormir, viviam que nem os apóstolos andando por aí e ministrando, eles começaram a sentir falta dos seus bens. Ou seja, eles fizeram um passo maior que a perna, né? Não precisava vender nada. Os apóstolos não mandou vender nada, eles que sentiram no coração de vender. Então assim, aí eles começaram a desfalecer a fé, foram apostatando da sua fé, então, e acabaram desviados e perderam a esperança de esperar Jesus. E alguns que estavam ali firmemente esperando Jesus ficaram preocupados com os que estavam morrendo. Aí foi onde falaram para Paulo, mas os que já morreram. Aí Paulo, então, ele fala, por isso que tem aqui na sua primeira carta, na igreja de Tessalônica, porque isso estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Então, Paulo, preocupado com a fé deles, então Paulo escreveu: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Quando fala acerca dos que já dormem, é aqueles que já morreram. Então, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não tenhais esperanças como os demais. Ou seja, porque as pessoas do mundo que não creem em Jesus, não creem no arrebatamento, não creem na vida do Senhor, eles perdem a esperança com os seus parentes que morrem, não sabem para onde vai. Né? Tem pessoas que falam: morreu, acabou. Só quero dizer uma coisa para você, meu amigo, meu irmão cristão. Nós não somos animal, nós não somos bicho. O bicho, sim. O animal, sim, morreu, acabou. Né? Ele veio da terra, voltou ao pó. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o homem veio do pó e vai voltar ao pó. Sim, com certeza. Mas se você for ler Gênesis, Deus fez o homem do pó. Mas ele soprou nas suas narinas e deu o fôlego de vida. Então, quando Deus soprou nas narinas do homem, entrou algo dentro de nós que nos deu uma vida superior às dos animais. Os animais não, Deus olhou para a terra e falou assim: que haja bestas feras, que haja animais ferozes, animais domésticos, répteis, conforme a sua espécie se multiplique. Deus falou assim: come, que haja homem conforme a sua espécie se multiplique. Deus falou assim: não.
Deus ele fez, caprichou no ser humano, fez a sua imagem e a sua semelhança, soprou nas suas narinas, dando fôlego de vida. Então, aquilo que veio de dentro de Deus entrou para dentro do homem, que um dia Deus vai requerer de volta. Então, aquilo que tem dentro de nós é eterno. A nossa matéria, o nosso corpo vai voltar para o pó. Mas o que tem dentro de nós, que faz nós raciocinarmos, o que faz nós pensarmos em Deus, porque não existe ateu. A pessoa pode falar que é ateu, mas se ele estiver à beira de uma morte, eu falo isso porque eu já vi muito. Fiz muitas visitas em hospitais, hospital do câncer, hospitais, eu vi muitas pessoas que diziam até que era ateu, mas quando chega na beira da morte, que o médico fala assim, você tem tantos dias de vida, a primeira coisa que ele pensa é em Deus. Então, como um ateu fala que é ateu, sendo que ele pede para Deus misericórdia. Então, não existe. Por quê? Porque todo ser humano sabe que tem algo dentro dele que vem de Deus. E uma hora vai voltar para Deus. Aí é claro que essa alma que tem dentro de nós, que é superior dos animais, essa alma, ela tem dois caminhos para ir, ou é céu ou inferno. É isso que a Bíblia diz. Você acreditando, não acreditando, mas é isso que diz. E é isso que vai acontecer, né? Quando você fechar os olhos para a eternidade, aí vai desvendar esse mistério para você vai entender o que eu estou falando. Então, assim, então estamos preocupados. Então, Paulo está falando, então não quero que vocês sejam ignorantes, como os demais que se entristecem com aqueles que morrem. Porque se Jesus, se nós cremos, Paulo falando na sua carta, se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, com certeza, aqueles que morreram em Cristo, ele vai trazer novamente vida. Eles vão voltar. Aí ele continua falando, porque nós que estivermos vivos, não precederemos os que já dormem em Cristo. Ou seja, por isso que ele fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos naquele dia, por exemplo, se Jesus vier agora, todos aqueles que creem no nome dele e creem nele e estiverem vivos, primeiro vai aguardar os mortos ressuscitar. Então todos aqueles que morreram desde Abel até o se vier hoje, até o dia de hoje, que morreram em Cristo e creem em Deus no passado, esses vão ressuscitar primeiro ao encontro do Senhor nos ares. Aí, no mesmo instante, nós, se estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados com o Senhor. Então nós não vamos provar a morte. Se Jesus vier hoje, falando, né? Então é isso que vai acontecer. Mas, pastor, as pessoas que morreram nas profundezas dos mares, morreram no passado, tem osso, mais não tem. Deus é Deus. Deus ele criou tudo do nada. Tudo que você vê, o espaço, ou você vê as constelações, você vê a Via Láctea, você vê planetas, estrelas, você olha para o pássaro, vê as cores que ele tem, que parece que foi pintado à mão. Tudo isso foi Deus que fez. Eu e você, e a inteligência que o homem e a mulher têm, foi Deus que deu. Então você acha que Deus não é capaz de ressuscitar uma pessoa que já morreu há, sei lá, quantos mil anos atrás e voltar ao seu corpo como era antes? Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele está falando, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados pelo Senhor ao encontro dos ares. Então Paulo estava falando com os irmãos, ele estava confortando o coração dos irmãos que estavam sem esperança, dos seus amigos e parentes que tinham morrido sem terem que Jesus voltar, como Jesus falou que ia preparar lugar. Estão entendendo? Mas tem mais que prova isso. Também a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no mesmo livro, no capítulo 5 e o versículo 23. Vamos lá, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo também está falando na sua carta que o nosso corpo e o nosso espírito, como eu disse, nós temos um espírito dentro de nós, seja irrepreensível esperando a vida do Senhor Jesus. Ou seja, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que tudo que nós fizermos com o nosso corpo aqui na terra, em vida, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, né? Então a gente vai estar perante o Senhor para julgamento. Aí existem dois tipos de julgamento: o do tribunal de Cristo, que eu vou falar lá na frente, e existe o juízo final. O juízo final serão para todos aqueles que morreram sem Deus, que não aceitaram o nome de Jesus,
né? E fizeram com bem eles bem entenderam com o seu corpo, né? Aquela terra, fizeram a vontade, fizeram. Então esses vão dar conta no dia do juízo final, né? Esses não têm chance de salvação. Depois eu vou falar para vocês aqui e vou provar, vou mostrar para vocês. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, já vai pegando ela. Seja ela a Bíblia católica, seja ela a Bíblia evangélica, seja que nem a minha Bíblia judaica, não importa, pode pegar sua Bíblia que vai falar a mesma coisa. Ela não esconde não, ela vai falar a mesma coisa. Todas as Bíblias falam a mesma coisa. Bem? E também vamos lá. Aí já a primeira carta de Paulo, a igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo, a igreja de Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 51 a seguir. Primeira carta de Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 15. Então você abre sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo, 1 Coríntios 15, 51 a seguir. Que diz assim, vamos lá. Eis que vos digo um mistério, né? Qual é esse mistério? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 15, versículos 51 a 53. Aqui ele está confirmando o que ele disse na carta dele, a primeira carta dele à igreja de Tessalônica. Ele está falando do arrebatamento, que vai ser como se fosse um piscar de olhos, né? Rápido demais. A pessoa não vai nem perceber. Ao tocar da última trombeta, ao soar da última trombeta, num piscar de olhos, nós subiremos ao encontro nos ares, né? E teremos o nosso corpo transformado num corpo incorruptível, né? Não um corpo corrupto, né? Mas incorruptível. Estão entendendo? Deu para pegar o que é o arrebatamento da igreja? Que vai ser, que não é intenção. Então, aqui está falando do arrebatamento da igreja. É claro que lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso. Aqui a gente está falando dos pensamentos teológicos. Estamos falando do pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo, né? Eu estava falando para vocês. E também nós estamos falando do pós-tribulacionismo. Então, até aqui, o que eu estou dizendo para você é o pensamento do pré-tribulacionismo, que crê no arrebatamento. O midi-tribulacionismo foi o que eu falei, que para eles, a igreja vai passar os 3 anos e meio aqui, no dia que o anticristo estiver reinando. Né? Então eu estou provando para vocês que não tem como. E eu vou te provar mais que não tem como a igreja passar. Não tem como. O midi-tribulacionismo, só para a gente ir rápido, que eu vou pegando esse exemplo para vocês. O midi-tribulacionismo, então ele diz que nós vamos passar os 3 anos e meio. Aí a igreja não vai negar a marca da besta, então vamos morrer em nome de Cristo e ali vamos ser arrebatados. É o que eles pensam. Aí o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo tem quase o mesmo pensamento. O pós-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja vai passar toda a grande tribulação. Que a igreja vai passar toda a grande tribulação, vai ser perseguida, vai ser morta, e os que forem morrendo em Cristo, aí esses então vão ser arrebatados. Então, esse é o pensamento do pós-tribulacionismo, quase o mesmo do midi-tribulacionismo. E eu estou provando para vocês que não, e vou provar de novo que não. Por quê? Porque logo após o arrebatamento, nós vamos passar por um tribunal chamado por o apóstolo Paulo de Tribunal de Cristo. Onde está isso, pastor? Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 5 e no versículo 10. Vamos lá? Vamos procurar lá. Aí não ficar só nas minhas palavras. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 5 e o versículo 10. Vamos tirar essa dúvida aí. O que é esse tribunal? Eu vou estar explicando para vocês e provando que a gente vai passar por esse tribunal. Então vamos lá. Versículo 10 diz assim: com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo,
ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo, vos associes, dizendo com aquele que dizendo, irmãos, por devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda comeis. Aqui está falando dos devassos, né? Os devassos que infelizmente não vão passar. Mas espera aí, é 2 Coríntios, desculpa aí, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 5, vamos lá. Segunda carta de Paulo, me desculpe, que até vermelho agora, estou vermelho aí, né? Segunda carta de Paulo, aqui, isso. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 10. Depois a gente vai voltar naquilo que nós lemos lá. Eu só mudei, troquei os capítulos. Então vamos lá, agora sim. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então aqui fala que nós vamos passar no tribunal de Cristo, né? E a gente vai comparecer perante esse tribunal para a gente passar por uma prova, por tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo em vida, né? E lá fala que nós vamos ser provados como ouro, né? Como ouro, como a prata, como a madeira, como o fêmea, como a palha. O ouro simbologicamente simboliza a divindade de Deus. Então o ouro simboliza a divindade. Por isso que os utensílios do templo eram feitos de ouro. Por mais que alguns, por exemplo, a arca e alguns eram de madeira de acácia, uma madeira nova, porque a madeira simboliza a humanidade, a fragilidade da humanidade. Então, quando fala de madeira, simboliza a fragilidade da humanidade. Revestida de ouro, porque o ouro simboliza a divindade de Deus, né? Então, o ouro simboliza a divindade de Deus. A prata, ela simboliza a redenção. Por isso que alguns objetos também do templo eram feitos de prata ou revestidos de prata, porque já estava simbolizando a redenção do Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de uma redenção. Então, a prata simboliza a redenção. Aí vem a madeira. A madeira simboliza a humanidade, como eu falei, né? Então, as coisas humanas. E depois vem o feno e a palha, que simbolizam as coisas, né, carnais que o homem faz. Então, vamos lá. Para nós chegar nesse tribunal de Cristo. Então, fala que aqui é só aqueles que morreram em Cristo, como Paulo escreveu na sua carta à igreja de Tessalônica, e os que creem em Cristo em vida, que aconteceu o arrebatamento. Jesus primeiro ressuscita os mortos que morreram em Cristo, né? Muda o seu corpo corruptível para um corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados também, junto com o Senhor em encontro nos ares, também o nosso corpo corruptível vai ser transformado num incorruptível. Chegaremos então diante desse tribunal. Tem pessoas que não vão participar desse tribunal. Que eu li lá, eu tinha lido errado lá, que é 1 Coríntios 5, 10. Depois nós vamos ver lá de novo. Então, só os que creem em Cristo chegarão diante do tribunal. Aí vai ser o acerto de contas. Esse tribunal, ele não é para julgar o crente, não é para julgar para ir para o inferno. Não. Esse tribunal diz das obras e dos galardões que vão receber. Então vamos supor, aquele que for provado e a sua obra for de ouro receberá um galardão. Galardão é prêmio, né? Uma premiação muito maior do que a dos outros. Como que eu consigo esse galardão falando que eu fiz a obra que eu fiz é aprovada no ouro? É tudo que nós fazemos, damos glória a Deus, somente a Deus. Tudo que você faz aqui na terra, você evangeliza, você ajuda as pessoas, né? Você se compadece do próximo, você se preocupa com a igreja, com tudo. Mas tudo isso que você faz, sempre Deus em primeiro lugar. Tudo você faz para Deus, né?
Ser capaz que nem os mártires fizeram, né? Que deram a vida deles por amor a Cristo. Preferiram morrer, né? Entregar a sua juventude, né? A sua vida, o vigor da sua saúde, da sua vida, né? Muitas vezes no fogo, na cruz, muitas vezes descolados, decapitados, né? Morreram a flechas, a espadas, mas preferiram passar por isso do que negar o nome de Jesus. Então, a obra deles são aí vem a de prata, também. Tudo que nós fazemos, né? E também o nome de Deus, é claro que tem uns poréns aí. E depois vem a de madeira. O que é de madeira? Ela vai se queimar. De ouro não se queima e a de prata não se queima. O galardão é muito maior. A de madeira, a de feno e de palha vai se queimar e as pessoas vão sofrer detrimento. Eu vou falar depois desse detrimento. Detrimento quer dizer perca, né? Perca de alguma coisa. Ou perca. Então assim, a madeira simboliza o homem. Então, por exemplo, hoje as pessoas que pregam, que evangelizam, que fazem a obra, eles estão fazendo para Deus, mas estão fazendo para a vanglória deles. Por exemplo, a gente vê um grande movimento que tem no Brasil, que você paga para pregar lá. Se eu quiser pregar lá naquele lugar, eu prego. Você paga lá 15 mil, 20 mil, 50 mil, você tem um horário nobre. Se eu pagar 50 mil, eu vou ter um horário nobre para me pregar naquele determinado lugar, que aí meu nome vai ser alavancado. Se eu pagar 15 mil, eu vou ter mais ou menos uns 15 minutos num horário que não é tão nobre, mas mesmo assim, por eu ter pregado naquele lugar, o meu nome vai se expandir, porque eu preguei ali, mas eu paguei, não é para me chamar, é para me paguei. Ali funciona assim. Então, por que eu estou pagando? Eu estou pagando porque eu quero que o meu nome seja soprado. Eu quero aparecer. E por que eu quero aparecer? Porque eu quero aparecer para quando eu for pregar em outra igreja eu cobrar. Aí eu cobro. Aí eu acabo enriquecendo com isso daí, com a palavra de Deus. Não deixo de fazer a palavra de Deus, mas estou fazendo muito mais para mim mesmo, para o meu eu, para o meu particular, do que para o próprio Deus. Então, isso daí é madeira, vai se queimar diante do tribunal de Cristo. Vai ter perca. Tem pessoas que fazem a obra, porque assim, tem coisas e coisas. Por exemplo, né? Uma vez eu fui julgado porque eu fui ajudar umas pessoas com cesta, com roupas, e postei na rede social e as pessoas falaram que a mão direita é 10, esquerda não vejo. Eu entendo isso. Só que tem um porém nisso aí, meu irmão. Porque hoje o evangelho está tão defasado, que as pessoas não confiam mais. Eu conheço pastores que recebem doação e pega para ele, e às vezes vende para ganhar dinheiro para ele. Então, assim, como nós pedimos doações para ajudar as pessoas, então as doações que eu recebo, eu posto sim na rede social e faço vídeo para mostrar para essas pessoas que doaram, e realmente que aquilo que eles doaram, nós doamos para outras pessoas. Então, quando eu for pedir de novo, eles vão doar, porque eles estão vendo que realmente nós somos de confiança, eles doaram para outras pessoas que realmente precisam. Então, não é que a gente está postando para querer aparecer, para falar que a nossa igreja é melhor, que a nossa igreja faz a obra. Não. É para mostrar para essas pessoas que ali é uma obra séria, realmente faz. Então, mas tem pessoas que já usam aquilo para política, né? Vou aproveitar, vou fazer isso daí, depois usar na política, aí também é os votos, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto. É obra de madeira. Aí tem a obra de palha e feno. A obra de palha e feno são aqueles irmãos que não param em igreja nenhuma, nunca está bom para ele. Vão ser salvos pela misericórdia de Deus, porque seguem a Cristo e não negam o seu nome. Mas, porém, são aqueles crentes problemáticos. Aqueles crentes que hoje está na igreja e de repente, não gostei do que o pastor falou, eu não gostei porque o irmão não me deu paz do Senhor, eu não gostei disso, aí sai da igreja e vai para outra. Aí a mesma coisa, vai para outra. Ou seja, ele não tem raiz, ele não tem profundidade, a vida espiritual dele não é tão grande, né? Aquele crente como se fosse uma folha seca. Então, é palha e feno, soprou, voa. Então é isso que acontece, aí vai sofrer detrimento. Quer ver? Eu vou ler para vocês essa parte de detrimento, que às vezes tem pessoa que fala, pastor, mas aonde está isso? Vamos lá, vamos ler
na primeira carta de Paulo, à igreja de Coríntios, no seu capítulo 3 e o versículo 11. Deixa eu ver se é isso aqui, para também não ler errado para vocês. Aqui, vamos lá. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 3, vamos começar pelo versículo 10. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 3 e o versículo 10 a seguir. Vamos ler lá, vamos lá, se você tiver com a sua Bíblia aí, hein? Então vamos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não tem outro nome a não ser o de Jesus Cristo. Não existe outro nome. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão, se permanecer pelo fogo, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo todavia como pelo fogo. E não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui você pode ver que no versículo 15 fala, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O que é perda? Algumas traduções falam detrimento. Então tem pessoas que vai sofrer detrimento, vai ser salvo pela misericórdia, mas não vai receber galardão. Por quê? Porque o galardão dele ele já recebeu aqui. Ele já foi aplaudido aqui. Ele já foi colocado como ídolo aqui. As pessoas não têm muitos pastores como ídolo, não tem muitos cantores e cantores como ídolo, e eles não estão ganhando muito dinheiro porque estão cantando, eles não estão ganhando muito dinheiro porque estão pregando, não andam com seus carrões, nunca passaram fome, nunca passaram por problema, nunca passaram por luta. Então, o galardão deles já receberam. Lá, só salvo pela misericórdia. Não é eu que estou inventando, mas lembra aqui, ó. Primeira carta de Paulo, à igreja de Coríntios, capítulo 10 ao versículo 16. E o 15 fala da perda. Então, não sou eu que estou inventando. Então, vocês estão vendo aí, né? Isso tudo está falando do tribunal de Cristo. Eu não sei se ainda tem alguém com dúvida ainda, né? Então, tá bom. Então, nós estamos falando sobre o tribunal. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. Só os salvos, né? Beleza. Depois do tribunal, pastor, o que vai acontecer? Aí vai ser as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo. Então a igreja simboliza a noiva, Cristo simboliza o noivo, o pai do noivo simboliza Deus. Pastor, da onde você tirou essa heresia, pastor? Vamos lá então, meus irmãos, eu gosto de provar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus e o seu capítulo 22, versículo 6. Deus é o pai do noivo, da onde tirou isso? Mateus capítulo 22 diz assim, a parábola dos convidados para as bodas, né? Diz assim, Jesus tornou a falar-lhes em parábola e disse, o reino do céu é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos recomendado e dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos,
O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrares. E saindo por os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcia. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem roupas de núpcia? E ele ficou calado. Disse então o rei aos servos, amarrai-os os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Então aqui Jesus estava dizendo essa parábola, mostrando para o povo que quem eram os convidados. Sabe o que eu acho interessante? Jesus ele sempre fez uma comparação com aquilo que estava acontecendo na atualidade, com as coisas espirituais, né? Ele sempre montou as parábolas dele em relação a isso daí, né? Porque existia um costume judaico que é assim: o rapaz ele gostava da noiva, né? da moça, se apaixonava pela moça, então ele ia lá, conversava com o pai da moça e pedia a mão dela em casamento. Só que para isso ele tinha que pagar um dote por ela, né? Então ele pagava um dote dependendo, né, a condição financeira. Ou aqueles que eram mais pobrezinhos, eles deixavam ali como dote 10 dracmas, né? Por isso que fala das dracmas perdidas. Isso aí eu até ministrei no domingo anterior, das 10 dracmas, né? Então deixava para mais pobre, né? Outros davam um dote muito maior. E ele chegava e fazia uma promessa para a noiva. Ele falava assim, olha, eu vou ir trabalhar, eu vou ficar fora e vou construir a casa para nós. Quando eu tiver construído a casa, então eu vou retornar e vou desposar você, ou seja, nós vamos casar. E havia esse acordo. Então, o que ele fazia? Então, ele deixou o dote pago e ele enviava joias, presentes para a noiva todos os meses. Então, o amigo do noivo, ele vinha todos os meses e trazia adornos para a noiva. Esses adornos, esses presentes, não era para ela gastar à toa. Era para ela gastar quando era diamante, essas coisas, era para enfeitar o seu vestido, né? Eu esqueci o nome que põe o véu na cabeça, né? Então era para enfeitar. E alguns dinheiros para que ela fosse comprar o vestido e também os adornos. Então tudo que o noivo, ele pedia para o seu amigo íntimo, né? O seu melhor amigo, para ele enviar presentes e pedras preciosas para que a noiva adornasse as suas vestes e fosse se preparando para aquele grande dia. Porque assim, ela não sabia que dia que ele ia voltar, né? Não sabia, porque ele só saiu com uma promessa: eu vou trabalhar e vou construir minha casa e quando eu voltar eu venho desposar você, a gente vai casar. Então ela não sabia o dia certo, ele só mandava um amigo dele e esse amigo retornava com notícias. Olha, fui lá, levei as joias, as pedras preciosas como você me pediu. E o noivo perguntava, e aí, como tá? Não, ela está bem, ela está se adornando, está se preparando, né? Ela está preparada e aguardando a sua vinda. A noiva está ansiosa para a sua vinda. Então o noivo ficava cheio de alegria, cheio de felicidade, não vendo a hora de preparar a casa para depois vir desposá-la. Assim que a casa fosse preparada, que ele tivesse já feito, então, olha que interessante, à meia-noite, ele enviava os seus amigos com tochas, com chofar, né, com trombetas tocando ali na varanda, né, ou no quintal da noiva. Então eles vinham à meia-noite, o horário que ela não esperava, né? Então ele não vinha de dia, ele vinha no horário que ela não estava esperando. Então eles vinham com tochas acesas, fazendo grande festa, tocando tamborins e tocando chofares, né, tocando trombetas. E com isso daí a noiva escutava de longe. E quando ela escutava de longe, então ela já estava preparada, ela já tinha os seus adornos, o seu vestido. E ali então os seus parentes, as suas amigas, levavam ela ao encontro do noivo, porque os amigos iam na frente festando e o noivo vinha atrás. E ela vinha ao encontro do noivo. E nesse encontro do noivo é onde eles se casavam para depois ele desposar a noiva, né? Muito bonita essa tradição judaica. Então Jesus pega isso daí e traz para o lado espiritual. Então primeiro ele usa essa parábola. Ele usa essa parábola comparando os amigos do noivo, os profetas.
que ele enviou os profetas para avisar para o povo judeu que Jesus viria, que o Messias viria, e que era para o povo se preparar. Então ele estava enviando os adornos para o povo de Israel, para o povo se preparar. Mas em vez do povo receber os adornos, os presentes, aquilo que os profetas estavam entregando, pelo contrário, eles mataram os profetas. Foram os próprios judeus e muitos deles sacerdotes que mataram os profetas de Deus. Nós pegamos Zacarias. Zacarias morreu diante do altar. Mataram Zacarias diante do altar de Deus. Não tiveram nem a decência de matar ele fora do templo. Mataram ele dentro do templo. E foi judeu que matou. Aí foi aonde o Senhor fala, Jesus fala nessa parábola, que então o rei se irou. O rei se irou com isso daí. E com isso daí que o rei se irou, ele mandou o seu exército, e o seu exército destruiu tudo. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Roma não invadiu Jerusalém, não botou fogo em tudo, não destruiu o templo, não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus tinha profetizado. Dali do ano 70, Israel voltou a ser nação novamente em 1948, para poder se cumprir as profecias do arrebatamento da igreja. Aí o que Jesus fez falando nessa parábola? O rei mandou seus soldados e destruiu tudo. Depois ele mandou os seus servos para que fossem nos valados, fossem nos valados e convidasse os maus, os bons, os coxos, quem tivesse ali fosse convidado para o grande banquete. Então quem são esses coxos? São os maus. Quem são esses que foram convidados? São o povo gentil. Então o evangelho foi propagado pelos servos do Senhor, pelos apóstolos, as pessoas que foram se convertendo, foram proclamando o evangelho, e com isso daí foi convidado. As pessoas que estavam oh meu Deus, fugiu o nome agora. Não, vamos por aí, que estavam jogados aí. Quem que eram essas pessoas? Pessoas que antes traficavam, que viraram pessoas de bem. Pessoas que estavam na prostituição, que estavam no adultério, que estavam na fornicação. Pessoas que estavam no espiritismo. Pessoas que faziam tudo que era coisa, tudo que era maldade. Que depois conheceram o Evangelho, conheceram Cristo, mudaram de vida, constituíram famílias, viraram pessoas de bens. Muitos morreram em Cristo. Muitos hoje proclamam o Evangelho porque teve mudança de vida, porque tem que ter mudança de vida. Esses foram os convidados que o Senhor convidou para o grande banquete, para a grande festa. Então somos nós, todos nós que aceitamos Jesus, E é claro, os judeus também que aceitam Jesus, mas essas pessoas que estavam perdidas, que estavam praticamente fora, daquilo dos planos de Deus, hoje eles alcançaram a salvação por causa da misericórdia do Senhor, porque os judeus o rejeitaram. Então Jesus estava comparando essa parábola aqui que ele falou ao costume judaico, é isso. E ele também abrange mais na parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, lembra das 5 prudentes, as 5 prudentes? Quando acabou o azeite das 5 imprudentes, elas foram pedir para as outras 5, elas falaram, não, nós não podemos te dar. Ou seja, as 10 tinham azeite. Só que 5 já foram preparadas para mais dias. E outras não. E quando acabou daquelas outras 5, elas pediram emprestada, elas falaram, não, nós não podemos te emprestar. Você vai ter que buscar. Então assim, elas foram buscar. Quando elas foram buscar, elas foram comprar fora, o noivo chegou a hora que elas não imaginavam. O noivo chegou a hora que elas não esperavam. As 5 entraram. Quando as 5 entraram, os portões fecharam. Quando veio as 5 imprudentes, os portões já estavam fechados e elas bateram. Deixa-nos entrar. E nem saiu uma grande voz, Eu não vos conheço, E não deixou elas entrar. É o arrebatamento. Então Jesus estava falando do arrebatamento. O noivo vai vir buscar a igreja. Então nós temos que se preparar. A igreja é a noiva. A igreja está recebendo os presentes, os adornos do amigo do noivo. Quem que é o amigo do noivo que sempre vem trazer adornos para a noiva? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre está presenteando a igreja, sempre está presenteando
as pessoas com dons, com os frutos do Espírito Santo, com o sobrenatural, com a mudança de caráter, com a mudança de vida, com milagres na vida de cada pessoa. E o que nós temos que fazer como noiva de Cristo, como igreja? Se adornar com tudo aquilo que nós estamos recebendo. Nós temos que se preparar cada vez mais, tornando as nossas vestes limpas, a nossa vida limpa perante as pessoas que nos rodeiam, para quando o noivo chegar, quando Jesus vier arrebatar a igreja. Então vocês estão entendendo o que é o arrebatamento e as bodas do Cordeiro? Tem mais, né? Eu vou citar mais alguns versículos. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 17 diz, né? Alegrai-vos, regozijai-vos e demos glória a Deus, pois é chegado o noivo para as bodas do Cordeiro. E a noiva tem se preparado e adornado de linho branco e linho fino. Então aqui Apocalipse 19 e 17 está falando que a igreja é considerada como noivo. E a pureza, né? A pureza da igreja, né? A sinceridade da igreja perante Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui sobre o tribunal de Cristo? Nenhuma dúvida? Aí quem vai ficar fora, pastor? Você tinha falado que vai ficar pessoas fora desse momento, fora do tribunal, que vai ficar fora do arrebatamento, que vai ficar fora das bodas do Cordeiro e vai sofrer a grande tribulação. Porque olha, assim que Jesus arrebatar a igreja, aí nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, aqui vai ser a implantação da grande tribulação, o anticristo vai governar como ele sempre quis, por 7 anos, enquanto isso, a igreja vai ter 7 anos de júbilo. Por quê? Porque todo casamento judeu, principalmente naquela época, alguns faziam 7 dias, outros 7 anos, mas 7 dias de festas, né? Então, quem tinha menos dinheiro fazia 7 dias de festas ali, eles faziam comemorando um casamento. Então, Cristo vai estar 7 anos que fala de júbilo com a igreja, onde a igreja vai estar numa grande ceia, que Jesus, na última ceia dele com os seus discípulos, ele falou que ele ia aguardar, né, que ele não via a hora, o momento de estar de novo com eles, tomando do vinho, né? Ou seja, o grande banquete, a grande ceia que Jesus está aguardando vai ser essa no júbilo no céu. 7 anos de júbilo lá, enquanto isso aqui 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, depois perseguição do anticristo e todas as catástrofes que a gente vê no livro de Apocalipse, que é chamado da ira de Deus, a vingança de Deus sobre a humanidade, né? Então nós vamos ter isso daí. Aí Apocalipse 22 é meio pesado, mas eu vou ler para vocês. 22, vamos lá, ler comigo o capítulo 22 de Apocalipse, por mais que seja pesado, mas é para que vocês entendam, né? Não é eu que estou inventando, irmãos. Então vamos lá ler o Apocalipse 22 e nós já vamos estar encerrando esse livro, desse ensino aqui. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 22, versículo 15 a seguir. 22, pode pegar sua Bíblia aí, seja lá qual for, pode pegar. Capítulo 22, versículo 15 a seguir, diz assim: Ficarão de fora os cães, pois eu vou explicar quem é os cães. Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todos esses ficarão de fora, né? Todos eles ficarão de fora. Então, esses aí, infelizmente, vão aguardar o juízo final. E nesse juízo final, então, que é onde vai ter a condenação para o inferno. Aí a gente vai ler onde eu tinha lido errado lá, né? Na primeira carta de Paulo, de novo, lá na igreja de Coríntios, né? Primeira carta de Paulo, capítulo 5 e o versículo 10, que diz assim: Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele dizendo se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Então, aí, é Paulo falando.
Então nós temos aqui, não se associe com esses que se dizem irmãos, que fala que é crente, que eu também creio em Deus, eu também creio em Cristo, lá na minha igreja, só que na minha igreja eu posso beber um vinho, eu posso beber, né? Uns roubam, eu posso aceitar suborno, né? Mas eu sou crente, mas eu aceito um suborno, né? Eu sou idólatra, porque nem sempre idolatria é imagem. Às vezes quando você troca Deus por alguma coisa que é errado, que você poderia estar na igreja e não está, hoje eu não vou no culto porque vai passar um filmão. Eu não vou assistir um filmão de luta, né? Ou um filmão de ação. Hoje eu não vou para o culto, sendo que você tem a obrigação de estar no culto. Então você está idolatrando, você deixou de cultuar Deus para assistir algo que não vai te edificar. Acaba sendo idolatria também, né? Paulo disse isso, então não foi eu que falei. Agora a parte dos cães, pastor. O que é a parte dos cães? Vamos lá em Filipenses. Aí nós vamos fechar isso aqui. Filipenses, no seu capítulo 3 e o versículo 2. Diz assim: acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Sabe quem que o apóstolo Paulo chama de cão, que fala no livro de Apocalipse também, que João tem a revelação, no capítulo 22, 15? Os cães ficarão fora, os cães, porque aqui, pastor, você falou dos feiticeiros, você falou dos idólatras, tá, mas e esses pastores aí? Então, os cães que Paulo está falando aqui na sua carta em Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, ele está falando dos maus obreiros, maus pastores, pastores que abrem uma igreja a fim de lucrar financeiramente, pastores que não estão nem aí para visitar os seus membros, as suas ovelhas, pastor que não tem coragem de pegar o seu carro novinho, e colocar uma pessoa doente, colocar uma pessoa que às vezes está na rua, dentro do seu carro para ajudar, pessoas que não têm coragem de sair do conchego da sua casa para visitar alguém no hospital, e eu não estou falando qualquer um, às vezes até dentro da igreja, são maus obreiros. A palavra aqui fala cães, pode ler, pode continuar lendo aqui, Filipenses capítulo 3, lê inteiro, você vai ver, maus obreiros, pessoas que só visam lucro dentro da igreja, que olham o próprio umbigo e não estão nem aí para as pessoas, não têm amor pela alma nenhuma. Então esses ficarão de fora também. Não é só os idólatras, não é só os feiticeiros, é também muitos pastores, muitos obreiros ficarão de fora. Então vocês entenderam? Fechou pré-milenismo, ou pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então nós cremos no pré-tribulacionismo. Como eu expliquei tudo isso, o pré-tribulacionista, ele acredita em tudo isso que eu falei: arrebatamento, grande tribulação, tribunal de Cristo e milênio. O pré-tribulacionista acredita nisso. O mid-tribulacionismo, ele acredita, mas, porém, diz que a igreja vai passar os 3 anos e meio da grande tribulação. Eu provei para vocês na Bíblia que não. Vocês viram que eu provei. E o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai passar toda a grande tribulação. Então vocês viram aqui do tudo que eu li que eles estão totalmente por fora dos ensinos. Amém? Então isso aqui é um pequeno resumo, né, irmãos? É um pequeno resumo. É claro que lá na igreja a gente vai expandir um pouco mais, mostra slides e tudo mais, tá bom? Então terra das 20 às 22 horas, você é o nosso convidado. E se você quiser fazer algum comentário, pode comentar aí junto conosco, né? Hoje eu até esqueci de apresentar, né, o meu grande amigo aqui, o Mané Gordinho, que sempre está digitando lá, né, o Mané Gordinho. Ele está digitando, é ele que cuida, né, de colocar o site, é ele que cuida, né, de colocar todo o link, de fazer o cenário, é o nosso amigo Mané Gordinho. Manda um joinha para ele aí, um ok para ele. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse vídeo e que venha acrescentar na sua vida. Então, Shalom Adonai Levor Tonir, paz do Senhor a todos do Face e um grande abraço do seu pastor Eduardo Munhoz. Amém?